Paz e graça a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade e nesta oportunidade trataremos do seguinte tema: Jesus teve irmãos? Para esta pergunta existe o contraditório pela seguinte razão: os que defendem que Jesus não teve irmãos, eles querem comprovar a virgindade perpétua de Maria. Já os que defendem que Jesus teve irmãos, eles querem usar a situação de que Maria, por ter sido casada com José, conhecido como carpinteiro, legalmente eles tiveram relações sexuais entre o cônjuge, do qual foi gerado os supostos irmãos de Jesus. Baseado nessa pergunta, ouviremos a primeira opinião com o padre Fábio de Mello, que defende que Jesus não teve irmãos. Na segunda opinião, ouviremos o reverendo Augusto Nicodemos, que defende que Jesus teve irmãos. Acompanhe a primeira opinião com o padre Fábio de Mello. Neste caso, os exegetas dão uma explicação que resolve esse equívoco. Realmente, quando você pega essa passagem de Marcos, lá está dizendo: estão ali fora Maria e os seus irmãos, dizendo para Jesus, eles estão procurando por você. No momento que você escuta isso, dá a entender que realmente Maria estava com outros filhos, irmãos de Jesus. Eu particularmente tive uma explicação que considero muito válida e realmente tem uma confirmação. Depois, quando fui tendo a oportunidade de estudar exegese, os professores que eu tive a graça de ter ao longo da minha vida, doutores em Sagrada Escritura, que estudaram inclusive em Israel, nas línguas originais em que foram escritos esses textos, há uma explicação que diz o seguinte: na língua em que foi escrita o Evangelho, essa língua é muito rica em verbos e pobre em substantivos. De maneira que o substantivo irmãos quer dizer todos os parentescos que hoje nós temos como compreensão. Primos primeiro, primo segundo, primo terceiro, como hoje a gente usa. Então a expressão irmãos, ela era usada para dizer todo o parentesco próximo. De maneira que nós não precisamos entender que estes irmãos, segundo o Evangelho, que está dizendo que seja irmão de sangue, mas parentes próximos de Jesus que estavam acompanhando Maria. Veremos agora a opinião do reverendo Augusto Nicodemos, que defende que Jesus teve irmãos. Aqui estão os nomes dos 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E está dito que também tinha irmãs. O mais natural, a leitura mais simples e natural do texto, é que estes são irmãos carnais de Jesus, que depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida conjugal normal, como esposa de José, e teve com ele estes filhos aqui. Está aqui o nome dos 4. E teve mais algumas irmãs. As pessoas, na tentativa de garantir a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizem: não, mas isso aqui são primos. Porque a palavra adelphos, que é usada no grego para significar irmãos, às vezes é usada para primo. Sim, às vezes é usada para primo, mas a maioria das vezes significa irmão mesmo. Por que aqui seria primo? Se aqui é primo, fica sem força a surpresa dos moradores, não é? Porque, imagina, chega Jesus lá, a pessoa diz: mas eu conheço esse fulano de tal, ele não é primo de tal? Mas sim, e daí? É primo, mas podia estar morando longe, podia não ter relação nenhuma com os primos. O texto só tem pegada se fossem irmãos de Jesus. Eu conheço os irmãos dele, eu conheço as irmãs dele, elas moram aqui. Aí sim faz sentido. Mas dizer que era primo? Outros dizem que eram filhos de José de um primeiro casamento. Que quando Maria casa com José, José já é um coroa, que tem filhos de outro casamento, é um viúvo, né? E que esse pessoal aqui, José, foi a parte que José trouxe para o casamento, é os filhos do primeiro casamento. Mas a pergunta é: onde é que está a base bíblica para isso? Não tem nada dizendo disso aqui. A leitura normal do texto é
que estes são os irmãos carnais de Jesus, meio-irmãos, e irmãs também, e que são filhos do relacionamento de Maria com José. Não há nada errado nisso. Maria era casada com José e podia ter relações com ele. Isso não diminui a pessoa de Maria, ao contrário, no contexto, na sociedade judaica da época, isso a engrandecia, que ela gerou filhos depois do primogênito que foi Jesus. E na sua opinião, você acredita que Jesus teve irmãos ou não? Deixe as suas opiniões nos comentários e que uma vez mais, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor.